você pode compreender exatamente por que é como é e continuar vivendo exatamente da mesma maneira. Pode descobrir de onde veio sua insegurança, identificar quem ensinou que você não era suficiente e reconhecer a experiência que criou o seu medo e ainda assim continuar obedecendo a tudo isso. Essa é uma das possibilidades mais desconfortáveis da investigação de hoje. Autoconhecimento não garante mudança. Às vezes, ele apenas oferece uma explicação mais sofisticada para o comportamento que você continua repetindo. Você aprende a explicar o padrão tão bem que deixa de perceber que ainda está preso a ele. Na segunda-feira, nós descobrimos que a história que você conta a si mesmo pode estar controlando a sua vida. Na quarta, abrimos o ciclo da identidade narrativa e vimos como um acontecimento se transforma em interpretação, frase, identidade, comportamento e confirmação. Mas ainda falta uma parte muito importante. Como interromper esse ciclo? Como deixar de obedecer a uma identidade antiga sem negar o passado, sem pensamento positivo e sem tentar se convencer de que é uma outra pessoa? Hoje vamos investigar o ponto exato em que uma história deixa de explicar a sua vida e começa a produzi-la. Porque talvez você não precise descobrir quem realmente é. Talvez precise parar de obedecer a uma versão sua que já não existe. No episódio anterior, conhecemos Daniel. Aos 11 anos, ele esqueceu algumas palavras durante uma apresentação escolar, alguns colegas riram dele e a experiência durou menos de 3 minutos. Mas Daniel criou uma interpretação. Eu não sei falar diante das pessoas. A frase se transformou em identidade, eu não tenho perfil para liderar, e 23 anos depois, essa identidade o levou a recusar uma promoção. Agora imagine que Daniel interpretou todo o mecanismo. Ele encontrou a origem, reconheceu a interpretação, percebeu que uma experiência da infância estava orientando decisões profissionais. Isso significa que, na manhã seguinte, ele aceitará a promoção sem sentir nenhum medo? Provavelmente não, porque compreender a origem de uma história não elimina automaticamente os comportamentos que foram construídos ao redor dela. Daniel pode pensar: sei que esse medo começou na escola e ainda assim recusar a oportunidade. Pode compreender racionalmente que aquela situação, que aquela apresentação não definiu a sua capacidade atual, mas seu corpo ainda reage a ela. Sua atenção ainda procura sinais de julgamento. E a antiga estratégia de evitar continua oferecendo alívio imediato. Essa é a diferença entre explicar um padrão e interrompê-lo. Compreensão revela o mecanismo, comportamento modifica as evidências. E uma história interna não serve apenas para explicar o passado, ela também tenta prever o futuro. Quando Daniel pensa: eu não consigo falar diante das pessoas, essa frase contém uma previsão. Se eu tentar, vou esquecer o que preciso dizer. As pessoas perceberão o meu nervosismo, passarei vergonha novamente diante dessas pessoas. A identidade prepara Daniel para um resultado que ainda não ocorreu. Por isso, ele o evita. E quando evita, sente alívio. E o alívio parece confirmar que a decisão foi a correta. Ele pensa: ainda bem que eu não aceitei.
Mas alguma coisa importante aconteceu. Daniel não descobriu que fracassaria, apenas impediu que sua previsão fosse testada. Muitos comportamentos que chamamos de prudência funcionam da mesma maneira. Eles não provam que o perigo existia, apenas impedem a produção de uma evidência contrária. Você não descobre que seria rejeitado, evita se aproximar. Não descobre que conseguiria aprender, desiste antes de cometer os primeiros erros. Não descobre que poderia terminar, abandona quando surge o desconforto. A história continua parecendo verdadeira porque você nunca permite que a realidade a contradiga. Vamos recuperar o ciclo da identidade narrativa. Acontecimento, interpretação, frase, identidade e comportamento. Confirmação: não conseguimos alterar o acontecimento. Também não controlamos imediatamente todas as interpretações que aparecem na mente. E uma identidade repetida durante anos não desaparece apenas porque decidimos pensar diferente. Mas existe um ponto do ciclo em que alguma coisa pode ser modificada, entre a identidade e o comportamento. A frase pode parecer: eu não consigo. O medo pode surgir, a memória pode ser ativada, mas o comportamento não precisa obedecer automaticamente. Esse é o ponto de ruptura. Não é o momento em que você deixa de sentir medo. É o momento em que o medo deixa de possuir autoridade absoluta sobre uma ação. A identidade diz: não faça. E você realiza uma ação pequena o suficiente para ser possível, mas diferente o suficiente para produzir uma nova evidência. A história não perde força porque foi derrotada em uma discussão mental. Ela começa a perder o monopólio quando a realidade deixa de obedecê-la. Imagine que Daniel olhe para o espelho e repita: eu sou um excelente comunicador. Eu sou um líder confiante. Eu não sinto medo. Existe um problema. A nova frase entra em conflito com todas as evidências que ele aprendeu a selecionar durante anos. Uma parte dele responde: não é verdade. Isso não significa que afirmações sejam sempre inúteis. Significa que uma frase nova, sozinha, dificilmente supera uma história sustentada por comportamentos e resultados repetidos. Daniel não precisa começar dizendo: eu sou um excelente comunicador. Ele pode começar com algo mais honesto, mais simples. A minha história sobre comunicação ainda não foi completamente testada. Percebe a diferença? Ele não está fingindo confiança. Está retirando da identidade o status de verdade absoluta. Em vez de substituir uma certeza negativa por uma certeza positiva, transforma a antiga definição em hipótese, e hipóteses podem ser testadas. Para interromper o ciclo, vamos utilizar 5 etapas. Vamos chamar esse processo de protocolo de revisão narrativa. Ele não serve para inventar uma personalidade. Serve para testar se a identidade atual ainda descreve toda a realidade. Na etapa 1, isole a frase, escolha apenas uma definição. Não tente investigar toda a sua identidade de uma só vez. Escreva: eu sou, por exemplo, eu sou desorganizado, eu sou inseguro,
eu nunca termino nada, eu não consigo falar diante das pessoas. A frase precisa ser específica. Quanto mais vaga for a definição, mais difícil será perceber o comportamento que ela produz. Na etapa 2, descubra o que essa história protege. Toda história limitante pode oferecer alguma forma de proteção. A frase "não sou bom falando em público" protege Daniel da possibilidade de passar vergonha. "Eu nunca termino nada" pode proteger alguém de avaliação que acontecerá quando o trabalho estiver pronto. "Não sou bom em relacionamentos" pode proteger da vulnerabilidade necessária para se aproximar. Pergunte: o que deixo de enfrentar quando obedeço a essa definição? A intenção não é aqui culpar, é compreender a função. Se você não entende o que a história oferece, continuará tentando abandoná-la enquanto uma parte sua ainda acredita que precisa dela. Na etapa 3, identifique a previsão. Complete a seguinte frase: se eu agir de maneira diferente, então... Se Daniel apresentar um projeto, vou esquecer o que preciso dizer. As pessoas perceberão meu nervosismo. Perderei a credibilidade. Se você concluir um trabalho, as pessoas descobrirão que ele não é bom. Se iniciar uma conversa difícil, serei rejeitado. A previsão precisa se tornar visível. Enquanto permanece escondida, ela parece intuição. Quando é escrita, torna-se uma hipótese verificável. Na etapa 4, crie uma desobediência mínima. O objetivo não é realizar a ação mais assustadora possível. Daniel não precisa aceitar imediatamente o cargo e apresentar um projeto para 100 pessoas. Ele pode começar conduzindo 5 minutos de uma reunião pequena. Alguém que acredita não conseguir terminar nada pode concluir uma tarefa curta antes de iniciar uma outra. Quem evita conversas pode fazer uma pergunta honesta em vez de revelar tudo de uma vez. A ação precisa possuir 2 características: pequena o suficiente para ser executada e diferente o suficiente para contrariar o padrão. Isso é uma desobediência mínima. Você não está tentando provar que a história inteira é falsa. Está criando uma experiência que ela não consegue explicar completamente. Na etapa 5, registre as evidências sem apagá-las. Depois da ação, responda: o que eu previ? O que realmente aconteceu? O que consegui fazer mesmo sentindo desconforto? O que essa experiência revela que minha identidade antiga não previa? Essa etapa é importante porque a mente pode transformar qualquer resultado positivo em uma exceção. Foi sorte, as pessoas estavam sendo gentis. Dessa vez não conta. Registrar a experiência impede que a história apague imediatamente a evidência contrária. Uma única ação não reconstrói uma identidade criada durante anos, mas ela pode abrir a primeira rachadura na certeza. Daniel ainda não estava preparado para aceitar a promoção, mas decidiu testar uma parte da previsão. Pediu para conduzir os primeiros 5 minutos da próxima reunião. Naquela manhã, sentiu ansiedade, revisou as suas anotações várias e várias vezes, pensou até mesmo em desistir, mas a história apareceu. Você vai travar. Daniel não tentou eliminar essa frase. Também não repetiu que era um grande comunicador. Ele apenas decidiu não obedecer completamente. Começou então a reunião, sua voz estava um pouco tensa, em determinado momento precisou olhar para suas anotações, mas
conseguiu apresentar os principais pontos. Ninguém riu, ninguém questionou a sua capacidade. A reunião continuou. Parece uma experiência pequena, boba, mas ela produziu uma evidência que a identidade anterior não conseguia explicar. Daniel sentiu medo e ainda assim conseguiu falar. A conclusão não precisa ser: sou um líder extremamente confiante. Poderia ser apenas: talvez o medo não prove que sou incapaz. Essa frase é muito mais honesta e, principalmente, pode ser sustentada pela experiência. Muitas pessoas esperam sentir confiança para então agir, mas a confiança costuma surgir depois que acumulamos experiências de capacidade. Esperamos nos sentir disciplinados para começar, mas uma percepção de disciplina é construída depois que conseguimos cumprir a alguns compromissos. Esperamos nos sentir preparados, mas parte da preparação só pode acontecer dentro da experiência. Isso não significa agir de maneira imprudente. Significa reconhecer que algumas certezas emocionais nunca chegarão antes do primeiro comportamento diferente. Você não precisa esperar a identidade. Autorize a mudança. Em muitos casos, a identidade será atualizada depois que a mudança começar a produzir novas evidências. Primeiro, você age de maneira ligeiramente diferente. Depois, observa o resultado. Repete, acumula experiências e aos poucos a frase antiga deixa de ficar explicando tudo. Interromper uma história não significa declarar guerra contra a pessoa que você foi. A antiga identidade pode ter surgido como proteção. Daniel evitava apresentações porque aos 11 anos não queria reviver uma humilhação. Naquele momento, afastar-se podia parecer uma resposta compreensível. O problema não é que a estratégia tenha existido. O problema é ela continuar controlando todas as situações futuras sem ser reavaliada. Você não precisa odiar a sua versão antiga. Pode reconhecer: essa história realmente tentou me proteger, mas ela está respondendo a um contexto que já não existe. Maturidade não é destruir o passado, é retirar dele a autoridade para decidir sozinho o futuro. Nessa semana, abrimos 3 arquivos. Na segunda, descobrimos que a história que você conta a si mesmo pode estar controlando a sua vida. Na quarta, investigamos como um comportamento se transforma em interpretação, frase, identidade, comportamento e confirmação. E hoje encontramos o ponto de ruptura. A identidade pode continuar falando, o medo pode continuar aparecendo, a memória pode continuar existindo, mas o comportamento não precisa obedecer automaticamente. Talvez você não precise encontrar sua verdadeira identidade. Precise criar apenas experiências que permitam que sua identidade continue sendo atualizada. A pergunta final desta investigação é: qual comportamento você continua repetindo apenas para permanecer coerente com uma versão antiga de si mesmo? Escreva aqui nos comentários. Não precisa contar toda a história. Escreva apenas os comportamentos que gostaria de investigar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.